irmão e minha irmã, abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, versículos de 11 a 24. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abiesritas. Palavras do Senhor. Amados, o título da mensagem desta noite é Avivamento e o poder de Deus na igreja. Somos, enquanto igreja, chamados, convocados pelo nosso Deus para podermos trabalhar em prol do reino. Pela manhã, na escola dominical, quando falávamos sobre a igreja em Tiatira, focamos a necessidade de eu e você vivermos a nossa vida em santidade de forma constante, perene e sempre. Não é um momento único, não é um momento espaçado, mas dia a dia, passo a passo, eu e você devemos buscar em santidade viver as nossas vidas. Não nos moldando nesse mundo, com este século, mas transformando pela renovação da nossa mente. E quando nós nos encontramos então enquanto igreja de Deus para fazer a vontade dEle, não tem outro caminho senão nós estarmos constantemente na sua presença pedindo e clamando a Deus pelo avivamento dEle no meu e no teu coração, para que nós possamos ser cheios do seu Espírito e impactarmos de fato a vida daqueles que estão à nossa volta, impactarmos o mundo lá fora e alcançarmos as vidas que Deus deseja que nós alcancemos. Mas existem alguns pontos importantes que eu e você devemos olhar e entender quando se trata de avivamento, porque é algo que vem de Deus e diferente do que muitos aí fora pregam do que é avivamento. Avivamento não é único e exclusivamente cantar músicas num ritmo diferente, ou ter horas de louvor, ou uma pregação muito eloquente e longa, vai muito além disso. O avivamento começa no meu e no teu coração, de forma que eu e você nos humilhamos na presença do Senhor. Como 2 Crônicas 7,14 nos diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos. Todo o avivamento que vem do Senhor vem mediante a eu e você estarmos na sua santa presença, de forma que nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados de forma genuína e cresçamos. O avivamento, então, meu irmão e minha irmã, é uma ação soberana de Deus que desperta o seu povo dessa letargia espiritual. Para mim e para você, nesta noite, não é que nós estejamos em letargia espiritual, a questão é que eu e você, enquanto igreja, precisamos acordar para impactar e falar do reino de Deus àqueles que estão à nossa volta. Não temos muito tempo, até porque não sabemos quanto tempo Deus nos dá. Uma vida de fé vibrante e poderosa. Na história de Gideão, como vemos, meu irmão e minha irmã, é um período de grande decadência espiritual para os israelitas. Eles estavam sendo oprimidos nessa geração de juízes, né? Então Deus foi levantando homens e mulheres que de tempo em tempo serviam como libertadores do povo, e com Gideão não foi diferente. Trazendo a palavra para o nosso contexto nesta noite, meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos que Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, lagar era um lugar onde se pisava uvas para a produção de vinho. Não era o lugar de malhar trigo. Mas como os midianitas estavam cercando os israelitas para destruir as suas produções de trigo, para prejudicá-los, ele precisava se esconder. E de certa forma, se esconder para poder malhar o trigo ali em outro lugar, para enganar os inimigos, e de certa forma isso trazia um descontentamento para Gideão. Assim como eu e você, Gideão estava indignado, assim como eu e você devemos estar indignados quando nós vemos a situação ao qual está ao nosso redor, e o quanto eu e você podemos impactar em Cristo Jesus. Em Joel 2, de 28 a 32, texto que lemos há pouco, por isso não quis repetir aqui, Deus promete derramar o seu Espírito trazendo transformação e capacitação. Esses dois textos combinados, meus irmãos, mostram que o avivamento ocorre quando Deus chama, capacita e fortalece o seu povo pelo seu Santo Espírito. Então, o primeiro ponto que eu quero dividir com os irmãos na mensagem desta noite, amados, é que o avivamento começa quando Deus visita o seu povo. Quando nós olhamos e voltamos os nossos olhos para o texto de Juízes 6, versículos 11 e 12, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. O avivamento, então, meu irmão e minha irmã, começa quando Deus visita a mim e a você, visita o seu povo, e sobretudo em tempos de crise e de necessidade de avivamento. Quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, ou como nós falamos pela manhã, a cultura ao qual nós estamos inseridos, sim, precisamos avivar ou sermos avivados por Deus para transformar a realidade ao qual nos encontramos. Então, é em tempos de crise, meu irmão e minha irmã, que eu e você, enquanto igreja do Senhor, devemos impactar, devemos transformar e devemos alcançar aqueles que Deus deseja que alcancemos. Em Juízes 6, Israel estava espiritualmente afastado de Deus e por isso vivia sob opressão. Hoje, eu e você, ou melhor, muitos crentes, vivem em um estado de apatia e frieza espiritual, precisando de um despertar. Então, quando nós buscamos o avivamento, e de novo, eu e você precisamos buscar constantemente esse avivamento, que é o aquecimento do Santo Espírito no meu e no teu coração, nós devemos fazer essa análise, como está o nosso coração perante o Senhor. Estamos de fato aquecidos, um pouco apáticos, frios, ou não nos dedicando o quanto podemos e precisamos nos dedicar? Mas também, quando Deus visita os seus escolhidos, e Gideão, um homem comum e medroso, porque ele mesmo, ao longo do texto que vemos, ele mostra ou dá vários sinais, e aí é algo peculiar em todo o chamado do nosso Deus. Quando Deus chama Moisés, por exemplo, ele fala que é gago, que tem dificuldade na fala, e que não poderia exercer aquela função para o qual Deus estava chamando. Gideão, da mesma forma, colocou uma lista de dificuldades.
Por exemplo, dizendo que ele era o menor da casa do pai dele e a família dele, a menos abastada, vamos dizer assim, ou a mais pobre, como o texto diz, de toda Manassés. Gideão, um homem comum e medroso, recebe a visita do anjo do Senhor. Mas qual é o diferencial deste homem medroso que nós vemos aqui, Gideão? Um homem de desculpas. Por mais que o texto, ou o que nós estamos entendendo aqui, ele é medroso, ele ao mesmo tempo que tinha esse temor, ele também era corajoso porque ele estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele estava se dispondo a fazer coisas que deveriam ser feitas, mesmo com medo dos inimigos, para que não só ele, mas os da sua família e todo o povo tivessem o que comer. Joel, então, da mesma forma, profetiza que Deus, e aí no texto de Joel que lemos há pouco, profetiza que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, alcançando homens, mulheres, jovens e velhos. O verdadeiro avivamento, meu irmão e minha irmã, está quando nós alinhamos as nossas vidas com a vontade do nosso Deus. Como Paulo disse, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É assim que eu e você devemos caminhar, meu irmão e minha irmã. Então, Deus visita os seus escolhidos em tempos de crise e necessidade. E nos leva, amados, nessa primeira parte, a um chamado para um novo tempo. O anjo, então, diz a Gideão, homem valente, apontando para um futuro transformado pelo poder de Deus. Então, aquele mesmo Gideão que quando recebe ali as primeiras falas do anjo, coloca uma série de desculpas, o próprio anjo do Senhor diz, homem valente, por quê? Porque o futuro de Gideão será transformado, e essa transformação levará o povo a uma nova vida com Deus. Em Joel, quando fala do derramamento do Espírito, onde traria sonhos, visões e profecias, capacitando o povo para a obra divina. Assim, eu e você devemos buscar o Senhor de forma aquecida em nossos corações, para que, aonde haja de repente um medo, um receio, ou algum tipo de desculpa das nossas partes, ou desculpas da nossa parte, nós possamos ser, por Deus, encorajados à boa obra. Encorajados a não somente sermos enquanto igreja, mas uma igreja forte, vibrante e impactante no mundo lá fora. O avivamento começa então quando Deus visita o seu povo, chamando-nos, meu irmão e minha irmã, para uma vida transformada. O Espírito Santo age em nós, despertando-nos para uma fé viva e operante. Assim, eu e você devemos estar vivos e operantes, como vimos, por exemplo, pela manhã na igreja em Tiatira. Porque se nós voltarmos lá para o texto, o próprio Cristo disse que as obras últimas deles eram até maiores e melhores do que as primeiras. Assim, eu e você, quando buscamos a presença de Deus, buscamos crescimento espiritual, despertar espiritual, desenvolvimento na palavra e nas Sagradas Escrituras, para que possamos ser homens e mulheres fortes e valentes, como diz o texto aqui para Gideão, para alcançarmos aqueles que estão à nossa volta. Mas o avivamento também, meu irmão, como podemos ver em Juízes 6, de 13 a 16, exige obediência e restauração espiritual. Volte os seus olhos para o texto, os versículos 13 a 16, que diz assim, respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O avivamento, então, que exige obediência, amados, mostra que o povo de Deus, naquele momento, estava longe dos caminhos do Senhor, porque havia se corrompido. Para mim e para você, é um despertar, meu irmão, justamente para que nós não caiamos nos mesmos erros que o povo de Deus lá atrás caiu no passado. Como nós oramos, ou melhor, a presbítera Jaqueline orou aqui no momento de confissão de pecados, sim, muitas vezes,
né, somos infiéis para com o nosso Deus, trocamos o nosso tempo com Ele para outras coisas, não nos dedicamos como deveríamos nos dedicar, enfim, somos falhos e pecadores. Mas, redimidos em Cristo Jesus, precisamos do seu perdão para buscar essa contínua obediência e restauração espiritual. Gideão, então, meu irmão e minha irmã, questiona, né, o seu comissionamento. Assim como eu e você, muitas vezes, questionamos o nosso chamado. Porque Deus nos deu os dons e talentos que nos deu. Porque sabemos fazer o que sabemos ou porque atendemos o chamado de Deus e a sua convocação. Assim como muitos cristãos hoje, Gideão também duvida da presença de Deus e da sua capacidade de restaurar Israel. Mas Deus não discute e ordena, vai nessa tua força. Ou seja, que uma vez que nós devemos buscar ao Senhor e viver uma vida de obediência, nós não devemos questionar o comissionamento do nosso Deus. Porque a capacitação, meu irmão e minha irmã, vem pelo seu Santo Espírito, vem pelo Santo Espírito de Deus. Em Joel, vemos que Deus derrama seu Espírito sobre servos e servas, mostrando que o avivamento não depende da capacidade humana, mas do poder de Deus. O avivamento também requer passos de fé. Assim como Gideão se sentia pequeno, mas Deus lhe assegura, porquanto eu hei de ser contigo, como está em Juízes 6,16. Quem caminha no Espírito recebe, meu irmão e minha irmã, ou seja, eu e você que caminhamos no Espírito, recebemos ousadia para cumprir a nossa missão. É assim que eu e você devemos olhar para a missão de sermos igreja aqui nos nossos tempos, de fazermos a diferença por onde quer que estejamos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, impactando e não sendo impactado. Porque um dos grandes perigos, e nós já trabalhamos aqui em outras mensagens, é justamente a igreja tentar se amoldar ao mundo e abrir algumas brechas onde nós passamos a fazer coisas lá de fora e não transformando aqueles que precisam ser transformados. Assim como a igreja em Tiatira também tinha, né, uma figura que representava ali o espírito de Jezabel, onde deturpava o ensino do povo, levando-os a pecar. O avivamento, então, meu irmão e minha irmã, não é apenas um sentimento, mas uma transformação que nos leva à obediência e à ação. Esse é um ponto muito importante que eu gostaria de destacar essa noite. Porque ao obedecermos, e toda a atitude de obediência gera essa transformação, porque logo já não é mais a minha vontade que é feita, mas a vontade de Deus através de mim, e essa obediência então nos leva o quê? A ação. A ação de transformar. A ação de, uma vez que fomos transformados, levar a palavra de Deus, os ensinamentos, e impactar aqueles que estão à nossa volta. Cuidar dos nossos jovens e crianças, ensinando o caminho que devem andar, porque quando forem ali mais adultos ou mais velhos, não se desviarão dele. Assim como fizeram conosco, homens e mulheres, que nós possamos também ser esta bênção e este diferencial na vida dos nossos jovens, adolescentes e crianças. O avivamento requer passo de fé, requer entender que a capacitação vem pelo Santo Espírito e que nós não devemos, meu irmão e minha irmã, questionar o nosso comissionamento. Mas, por fim, quero dividir a última parte desse sermão, meu irmão e minha irmã, que o avivamento manifesta o poder e a glória de Deus nas nossas vidas. Joel 2,32 vai dizer, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O poder de Deus, então, é demonstrado. Quando olhamos para a história de Gideão, que estamos analisando aqui nesta noite, Gideão pede um sinal e Deus responde com o fogo do céu, consumindo a sua oferta. Em Joel, Deus promete prodígios no céu e na terra. O avivamento sempre manifesta o poder de Deus. Eu e você, a nossa vida deve demonstrar, e não só demonstrar, mas viver e manifestar o poder de Deus nas nossas vidas. O temor também, meu irmão e minha irmã, que Gideão sentiu, ele é substituído pela paz que vem do Senhor, e nós já trabalhamos muito bem isso em outro sermão, mas também pela adoração. Após ver a manifestação divina, meu irmão e minha irmã, Gideão teme, mas Deus o tranquiliza dizendo, paz seja contigo, como está em Juízes 6, 23. Ele então constrói um altar,
reconhecendo o Senhor como a sua paz. Quando eu e você caminhamos, meu irmão e minha irmã, sob a palavra do nosso Deus, movido pelo seu Santo Espírito, estamos em paz. O temor é substituído pela paz e por uma adoração genuína e constante ao nosso Deus. E por fim, amados, o avivamento traz salvação e livramento. Em Joel 2,32 vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O avivamento genuíno não apenas emocional, ele transforma vidas e conduz à salvação. O avivamento não se limita a experiências, como falamos, individuais, mas manifesta o poder de Deus, como aconteceu em Pentecostes, onde o Espírito de Deus, o Santo Espírito, foi derramado sobre os apóstolos e fizeram maravilhas. O avivamento, então, não se limita a experiências individuais, mas manifesta o poder de Deus na igreja e no mundo, trazendo transformação e salvação. Que nesta noite, meus irmãos, concluindo, que a história de Gideão, esse breve chamado que lemos, que a profecia em Joel, que nos ensina sobre o avivamento genuíno que vem de Deus, possa nos encorajar a vivermos um evangelho muito mais forte, vibrante, enquanto comunidade, enquanto indivíduos, para que nós possamos, até que o Senhor venha, investir no reino de Deus, buscar alcançar vidas, transformarmos pela renovação da nossa mente, e tudo isso vem do Santo Espírito de Deus. Que Deus assim nos abençoe nesta noite, nos encoraje e nos faça ver, assim como Gideão viu, assim como foi mostrado na profecia de Joel, que eu e você faremos maravilhas se estivermos avivados no Espírito. Amém? Que Deus assim nos abençoe.